declarado aí pelo STF como constitucional na ação declaratória de constitucionalidade número 66, faltou só mais um meia, né? 66, né? A ADC 66, né? Para fins fiscais, né? Então, na verdade, tivemos aí a análise, enfim, nessa DIN 66, tanto para fins fiscais como para fins previdenciários, né? Entrou também a prestação de serviços intelectuais, né? De natureza científica, natureza artística, natureza cultural, né? Então tivemos aí, quando executadas em caráter personalíssimo ou não, né? Então temos duas situações importantes aí a serem discutidas. Os senhores vão sentir isso quando fizerem a leitura dessa DC 66. Também com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios, né, ou empregados da sociedade prestadora de serviço, lá do artigo 594 da Lei 10.406 de 2002, né, quando realizada por essa empresa, essa sociedade prestadora de serviço, que na verdade se sujeita nesse caso aí, isso aí é uma decisão importante, se sujeita somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, então não tem nada a ver com a pessoa física, né? Então, no caso aí da pejotização, ela não tem nada a ver com a pessoa física, ela só se enquadra naquele caso em que exige a interpretação hermenêutica, né, da legislação jurídica. Então é uma pessoa jurídica. Então a pejotização, embora seja uma pessoa física que se transformou em pessoa jurídica, ela vai ser sempre regulada por leis pertinentes à legislação da pessoa jurídica. Pessoa jurídica é aquela registrada ou na junta comercial, como eu já falei, nos termos do artigo 32 da Lei 8934 de 94, ou se não, né, lá no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do artigo 115 da Lei 6.015 de 73. Então é importante isso, porque sendo pessoa jurídica, ela está sujeita aí, exemplo agora, né, que me ocorre, a desconsideração da personalidade jurídica, né, como prevê o artigo 28 da Lei 8.078 de 90, o artigo 50 lá da Lei 10.406 de 2002, o procedimento do artigo 133 da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil. Então a desconsideração da personalidade jurídica tira a proteção de que só a empresa vai responder, só aquela parte da pessoa jurídica que vai responder pelos débitos. Não, pode-se pedir uma segunda ação, que é a chamada disregard, né, desconsideração da personalidade jurídica, e se autorizado pelo Estado, pelo Poder Judiciário, vai lá no patrimônio pessoal da pessoa, pega até o cachorrinho, o banquinho, a casinha, pega tudo, né? Então vejam que a desconsideração da personalidade jurídica tira a personalidade jurídica da empresa, dessa pessoa jurídica, como prevê o artigo 985 da Lei 10.406 de 2002. Artigo 985 da Lei 10.406 de 2002, né? Então vejam que cada vez mais se nota a preferência aí, que era pelo MEI, ainda continua sendo pelo MEI, né? O microempreendedor individual, nos termos do artigo 18A da Lei Complementar 123 de 2006, assim como também a Lei Complementar 128, né? Não é de 2006, é de 2009, eu acho, essa lei 2008, 2009, Lei Complementar 128. Então, principalmente nesses últimos 3 anos agora, né? Esses últimos 3 anos, eu não estou ligando aqui a política nenhuma, que o governo descobriu, né? Logicamente descobriu isso, que as pessoas estão cada vez preferindo o MEI, ou grande parte a informalidade, voltar para a informalidade. E agora com essa questão tributária da Lei 15.270 de 2025, eu acho que vai aumentar aí o número de informais, né? Vai aumentar o número de informais. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, cruzando aí dados do CAGED, da Receita Federal do Brasil, o governo chegou a essa conclusão, né? Na verdade, o que está acontecendo é que as pessoas estão migrando aí cada vez mais para o MEI, estão trabalhando aí como pessoas jurídicas, mesmo sendo pessoas físicas, né? Então vejo que o Ministério do Trabalho e Emprego está batendo nisso diretamente, por isso a causa de tantos memes que nós temos hoje,
porque ele alega isso com uma fraude, ou seja, a prática de uma fraude que pode chegar àquele crime que nós falamos lá do artigo 203 do Código Penal. Então vejam que o Ministério do Trabalho e Emprego fica acusando as empresas de forçarem, de obrigarem esta pejotização, ou seja, obrigarem os empregados a deixarem de ser empregados e tornarem-se pejotistas, né? Ou criarem empresas, né? E com isso sejam aí pessoas jurídicas, né? Para evitar, logicamente, a carga tributária, para pagar menos tributos, isso é um interesse de qualquer um, né? Ficam aí sem entender esta nova realidade. Então o governo está aparentemente aí se fazendo que não entende essa nova realidade, né? Uma realidade que as pessoas não estão mais querendo pagar tanto tributo e cada vez mais, né? Então vejam que agora vem a PLP 108, né? PLP 108, que vai criar uma lei complementar mais arrochada ainda, né? Mais arrochada que a lei complementar 214 de 2025. Temos aí a lei 15.265 também de 2025, que trata da valorização dos imóveis. Não se sabe onde é que vai para isso. É uma questão meio complicada que estamos vivendo agora. Mas o importante é que nesses últimos anos o que se vê é isso, né? As pessoas fugindo do sistema para os sistemas aí mais aparentemente melhores, né? Então vejam que a intenção é sempre pagar menos tributos, valorizar mais o salário, né? Que está tão difícil, né? Com essa nova realidade. Então vejam que um funcionário sendo para nesses últimos anos, né? Parece ser uma mudança vantajosa, né? Parece uma mudança vantajosa deixar de ser empregado e passar a ser pessoa jurídica prestadora de serviço, por exemplo. Parece, né? Tem que analisar bem a situação para ver se parece. E para a empresa também, né? Porque a empresa, na medida que se livra da burocracia, se livra de encargos absurdos, se livra do empregado, né? Se ela contrata uma empresa ou contrata uma pessoa jurídica, né? Pode, logicamente, pagar um salário líquido até melhor para o empregado. É assim que o empregado pensa, né? O empregado não, o pejotizado. O pejotizado pensa assim, né? Se a empresa com menos carga tributária, menos carga trabalhista, ela vai sobrar mais dinheiro, né? Para ela que ela possa aumentar o salário, né? Breve ilusão, não é verdade? Então, na verdade, pesquisa já tem mostrado que aí uma média aí de 68% dos jovens hoje, a juventude, né, eles preferem trabalhar por conta própria. Então vejo que ninguém quer mais ser empregado, Outro dia eu estava lendo uma reportagem que ninguém quer mais fazer curso superior também, querem fazer os cursos técnicos lá da lei 12.513, também de 2017, eu acho essa lei, né? E assim os empregados, os jovens também não querem mais assinar carteira de trabalho, eles querem trabalhar por conta própria. É a nova fase do empreendedorismo, né? É uma coisa aí do sistema liberal que vem lá do sistema americano, né? Cada um tem que ter o seu próprio negócio, ninguém quer ser empregado de ninguém. Então vejo que nós temos aí essa ânsia de trabalhar por conta própria, que também, logicamente, muitos entendem que é uma proposta mais vantajosa, e por isso que inclui aí o MEI, né? O MEI lá do artigo 18A da Lei Complementar 123 de 2006, né? Do que ser seletista, né? Ser seletista, obedecer aquelas regras da CLT e ao final tem que entregar aí 27,5% do salário em imposto sobre a renda, né? 27,5% do salário em imposto sobre a renda, como prevê agora a Lei 15.270 de 2025, que regulamenta a Lei 9.250 de 95, no artigo 3º-A, Lei 9.250 de 95, no 3º-A, assim como nós temos lá no artigo 11A também, se passar de 50 mil durante o ano, para as pessoas jurídicas no artigo 6º-A, e também no artigo 16A, se passar de 600 mil reais ao ano, etc., como prevê a própria Lei 9.250 de 95. Por isso que vale dizer sempre que uma pessoa jurídica pode ganhar o dobro de um seletista, né? Na mesma função. Então o pensamento é esse, né? O pejotizado ele pode chegar a ganhar o dobro do que ganha um seletista fazendo a mesma coisa, né? Então
O único entrave que ainda existe aí é a questão burocrática, né? É o risco da Justiça do Trabalho cismar, né? Mas a tendência é inevitável, né? A grande maioria, principalmente dos jovens, principalmente da juventude, não vai ser sair do Brasil, porque isso é praticamente impossível, né? É uma utopia moderna, né? Embora a liberdade positiva lá do Isaiah Berlin, né? A liberdade positiva, e fica muito difícil para o jovem hoje sair em função da falta de pecúnia, né? Mas com certeza vão sair, o desejo é esse, sair do sistema seletista, e logicamente aí teremos uma fuga dessa extorsão disfarçada que o Estado está promovendo, a fuga da extorsão disfarçada, principalmente em base dos direitos trabalhistas, os chamados direitos entre aspas, né, trabalhistas, vai gerar aí essa revolução silenciosa, que vai aumentar cada vez mais, né, que já está ocorrendo, mas a tendência é aumentar essa revolução silenciosa provocada aí por essa alta interferência do Estado na relação trabalhista. É importante que tenhamos aí ideias sobre isso para prevenirmos o futuro dos nossos jovens e das nossas crianças. É importante que se faça